Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Quem vos fala mais uma vez, o irmão Diego Isidório, para junto meditarmos na palavra de Deus, alimentar o nosso espírito, para que você e eu juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente volta, mais um pouquinho aí na leitura da Bíblia de estudo pentecostal de capa a capa. Finalizamos Gênesis e estamos agora finalizando o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, onde está lá toda a história do nosso Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a morte e ressurreição. Hoje, Deus vai ensinar alguma coisa para a gente. Jesus vai nos ensinar, Não sei se você aconteceu isso na sua vida já, se você já foi traído por amigos, alguém que você amava muito, rejeitado, abandonado. Muitas vezes você se deu, entregou o seu melhor para alguém, mas não teve de volta essa retribuição. Pelo contrário, recebeu ingratidão, rejeição, abandono, Mas Jesus Cristo vai nos ensinar como ele passou por isso e o que ele fez diante dessa situação. Desde já sabemos que Jesus perdoou, Ele recebeu sobre ele todo tipo de sofrimento que o ser humano passa, Jesus passou por tudo também, mas ele passou da melhor maneira possível, ensinando que a gente tem que olhar para o céu, perdoar, Perdoar as pessoas que nos fazem mal e nunca pagar o mal com o mal. Pelo contrário, pagar o mal com o bem, assim você vai estar sendo filho de Deus, Jesus falou assim uma certa vez, que é muito fácil a gente amar quem trata a gente bem, quem retribui, o que a gente faz de bom, o difícil, o que Ele espera que a gente ame, inclusive até aqueles que nos fazem mal. A gente perdoe para que a gente seja filho do nosso Pai que está no céu, Que é mais difícil, essa parte de você perdoar quem te fez mal, mas com a ajuda de Deus e do Espírito Santo a gente consegue. Beleza, meus irmãos? Então vamos meditar no ensinamento de Jesus. Feche seus olhos e vamos fazer uma breve oração. Senhor Jeová, meu Deus e Papai que estás no céu, Criador do céu e da terra e de todas as coisas que existem. Papai, nos colocamos mais uma vez diante da Tua santa presença, Senhor, cônscios da nossa pequenez. Sabemos a nossa falibilidade. Somos homens de impuros lábios no meio de um povo de lábios impuros, Papai. Estamos ainda, Pai, nesta casa pecadora que é o nosso corpo, Pai. E pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda a melhorar, a dizer não para o pecado, Pai. Desde já queremos te agradecer, meu Deus, por mais um dia de vida, saúde, o alimento, trabalho. Obrigado, Papai, pelos teus livramentos. Obrigado mesmo, Pai, por mais um dia de vida, o ar que respiramos. E pelo Senhor ter enviado o seu Filho. Obrigado pelo Senhor ter feito esse plano de salvação para nós, mesmo não merecendo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu quero orar agora e interceder em favor dessa pessoa que está aqui vendo e ouvindo esta oração. Não sei, Senhor, se tem alguém ouvindo, mas que se tiver alguém ouvindo, 10 pessoas, o Senhor abençoa essa pessoa. Entra na sua casa, Senhor. Entra na vida dessa pessoa. Transforma ela segundo a imagem de Jesus. Abra a visão espiritual, meu Pai. Abra os ouvidos espirituais para que possa ouvir o Teu Espírito Santo.
Senhor, transforma essa pessoa, o coração, Pai, numa terra fértil. Abençoa ela fisicamente, nas suas necessidades, Pai, financeiras. Abençoa a sua necessidade espiritual, em nome de Jesus, Pai. Abençoa ela em tudo, liberta, converte e salva, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Também oro pela minha família, Pai. Abençoa toda a minha família, liberta, sara, salva minha família, Pai. Também meus amigos, os clientes do meu trabalho da barbearia, Pai. Abençoa cada um. Abençoa, Senhor, o meu canal do YouTube, que alcance almas. Abençoa, Senhor, quando eu colocar vídeos lá no Story, lá aqueles vídeos pequenos no WhatsApp, Pai, que alcance aquelas almas, Pai. Que o Senhor quebra as cadeias pela Tua palavra e pelo Teu poderoso nome, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Pai, das congregações, todas as igrejas, Senhor, que servem a Ti, que se esforçam, Senhor, para caminhar nos Teus retos caminhos. Meu Deus, dá força para a Tua igreja, livra do perigo, do mal, das tentações, meu Deus, em nome de Jesus. Manda sinais, Senhor, que o Senhor é um Deus abençoador. Cura, liberta, Senhor, nos batiza com o Teu Espírito Santo, nos dando força, aumentando a nossa fé, meu Deus, e nos dando coragem e ousadia para falar do Teu Evangelho a toda criatura, para que aquele que crer e for batizado seja salvo, Pai, em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, abra o nosso entendimento nesse momento, meu Deus. Nos ajuda a entender a Tua palavra. Fala conosco mediante a Tua palavra, Pai. E que o Senhor seja louvado, glorificado. O Senhor é bom, meu Deus, e a Sua misericórdia dura para sempre. Eu te peço essas bênçãos e te agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glórias a Deus. Vamos para a meditação de hoje, meus irmãos? Jesus perante o Sinédrio. Mateus, capítulo 26, versículo 37. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas. E disseram este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se, o sumo sacerdote disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros. E outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos.
Cristo. Quem é o que te bateu? Profetiza-nos, Cristo. Quem é o que te bateu? Vamos meditar agora num estudo do rodapé da Bíblia quando diz assim: cuspiram-lhe e davam murros, o esbofeteavam. O sofrimento de Jesus Cristo, a segunda fase, depois da sua prisão, à noite e do abandono pelos discípulos, Jesus é conduzido perante Caifás e ao sinédrio judaico. Vedam os seus olhos, zombam seguidamente dele e cospem e batem na sua face. Misericórdia, Jesus. Tudo isso por causa de nós, Senhor, no nosso lugar. Meu Deus, perdoa nossas fraquezas, nos ajuda a te obedecer, meu Deus. Nos ajuda a te amar mais, Jesus, te obedecer, Jesus. Oh, Jesus. Para a terceira fase dos sofrimentos de Cristo, né? Depois de tudo isso ainda vinha a terceira fase do sofrimento de Cristo. Vamos meditar agora quando a Bíblia disse assim: o entregaram a Pilatos. Os sofrimentos de Jesus Cristo, a terceira fase. De manhã, Jesus, apoiado, açoitado e exausto, é conduzido através de Jerusalém para ser interrogado por Pilatos. A gente não leu ainda. Vamos voltar para a Bíblia e depois volto para esse estudo. Vamos voltar para a Bíblia, quando a Bíblia disse assim: Pedro negou a Jesus. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio. E aproximando-se dele, uma criada disse para Pedro: tu também estavas com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar. Olha o que Pedro fez. Começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos agora para um outro tema, o suicídio de Judas. Mateus, capítulo 27. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho,
compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje de Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Amém. Vamos agora a um outro tema, quando a Bíblia fala sobre Jesus perante Pilatos, Mateus 27, 11. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disseram-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Por inveja de Jesus que haviam entregado, né? Perguntou para o povo. E estando ele assentado no tribunal, a sua mulher mandou lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matassem Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás! Disse-lhes Pilatos: Que farei então eu, Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais chamavam, dizendo: Seja crucificado! Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestindo-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Amém. Agora sim, vamos ver este estudo abaixo, quando a Bíblia disse, o entregaram a Pilatos. O sofrimento de Cristo, que é a terceira fase. De manhã, Jesus, açoitado e exausto, é conduzido através de Jerusalém
para ser interrogado por Pilatos. Soltam Barrabás. Jesus é novamente açoitado e entregue para ser crucificado. Para a quarta fase do sofrimento de Cristo. Vamos ver quando a Bíblia disse assim: então Judas arrependido. Judas ficou sabendo que as suas ações pecaminosas levaram à morte de Jesus. Da mesma forma, as nossas ações inevitavelmente afetam os outros, para o bem ou para o mal. Muitos atos que iniciamos não poderão mais ser sustentados e seus resultados nocivos e destrutivos nos afetarão, bem como as outras pessoas. É da máxima importância que evitemos qualquer ação ou plano que possa ter consequências danosas em potencial. Outro ponto, quando a Bíblia disse assim, retirou-se e foi se enforcar. Mateus declara que Judas foi se enforcar. Atos 1:18 registra que ele morreu ao cair. O que Judas provavelmente fez foi lançar-se sobre uma estaca pontiaguda. Naqueles tempos, o indivíduo morria pendurado por crucificação ou empalação. Amém. Muito bem, meus irmãos. Esse é o estudo que alguém fez aqui da Bíblia, mas eu, particularmente o irmão Diego, eu fico assim como está escrito a palavra enforcar, né? Todo mundo sabe o que é se enforcar. Forca. Então, a Bíblia fala que Judas foi enforcar-se, então eu creio que ele foi, se jogou e se enforcou. Esse é o meu pensamento a respeito dessa parte. Outro ponto é quando a Bíblia falou sobre o profeta Jeremias. Nessa citação, Mateus reúne, em resumo, elementos do simbolismo profético, Jeremias 32, 6 e 9, e também um outro lá de Zacarias 11, 12 e 13. A seguir, Mateus menciona o profeta mais antigo e mais destacado como sendo o autor da profecia. Costume esse comum na alusão de passagens dos profetas. Outro ponto é quando a Bíblia fala sobre Pilatos. O maior pecado de Pilatos foi transigir no que ele sabia que era verdadeiro e correto por causa do seu cargo, nível social, proveito pessoal. Pilatos sabia que Cristo era inocente. Isto ele declarou várias vezes. Tem João 19:4. Amém. Eu vou deixar um pouco desse estudo para outro dia que eu preciso trabalhar. Na próxima leitura eu continuo nessa parte, nesse estudo. Amém. Muito bem, finalizamos mais uma meditação, agradecidos a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe você, sua família. Fica com Deus e até o próximo vídeo.